Olá, pessoal. Aqui é a professora Larissa e eu tô aqui para explicar para vocês dois dos métodos numéricos que a gente tem para resolver equações, né, resolver sistemas de equações lineares numericamente, tá? Nesse vídeo eu vou falar sobre os dois primeiros, que são os determinísticos, né, ou exatos, que são aqueles que a gente acha um valor diretamente, a gente já chega na resposta certa, que não precisa ficar chutando valores, né, até enfim, conseguir um erro que a gente considera razoável, ok? Então, antes de começar a explicar, né, o Gauss e o LU, né, que são os dois métodos numéricos que eu vou explicar nesse vídeo, primeiro vamos falar sobre escalonamento, tá? Que é basicamente como a gente resolve sistemas lineares sendo humanos, né? Então eu vou explicar para vocês como que os humanos resolvem isso aqui e depois mostrar as adaptações que a gente faz para que o computador consiga fazer a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Supondo que a gente tem aqui um sistema de equações, nesse caso nós temos três equações com três variáveis. Quando a gente tem duas equações com duas variáveis, o que a gente faz? A gente resolve por substituição ou por soma, né, de uma equação com a outra, enfim. Normalmente é fácil, né? Você isola uma das variáveis, substitui na outra. Só que a partir de 3, 4, 5 variáveis, já começa a ficar um pouco mais difícil, né? Então, aí que entra esse método do escalonamento. O que a gente faz nele? A gente vai transformar o nosso sistema em uma equação de matrizes, tá? Aqui nós temos a matriz A, que é o quê? A matriz com os coeficientes, né, do nosso x1, x2 e x3. É muito importante que eles estejam nas colunas corretas, tá, gente? Tem que ter a coluna do x1, a coluna do x2 e a coluna do x3. Então, às vezes, a gente tem equações, vamos supor, de 5 variáveis, que tem algumas delas que não tem, que o coeficiente é zero. Então, é muito importante prestar atenção para não colocar na coluna errada. Bom, depois a gente vai multiplicar essa matriz A pela nossa matriz X, né, que são as nossas incógnitas, que aqui é x1, x2, x3, mas poderia ser ABC, poderia ser XYZ, enfim. E aqui a gente tem a nossa matriz B, que é a matriz dos nossos termos independentes, né, que não estão sendo multiplicados por nenhuma variável. Professora, mas eu achei uma equação aqui que não tem nenhum termo independente. Quando é assim, gente, o termo é zero, ok? Então, sempre vai ter algum valor nessa matriz B, nem que esse valor seja zero. Então, vamos lá. Qual que é o objetivo do escalonamento? É a gente transformar todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal em zero. E por que a gente vai fazer isso? Porque daí fica fácil resolver o nosso sistema, né? A gente já vai ter aqui, se aqui for zero, a gente resolve o nosso x3, depois com ele a gente resolve o x2 e depois o x1 de forma bem fácil, tá? Enfim, no final a gente vai fazer isso aí para vocês verem melhor. Tá, e como é que a gente faz para transformar esses valores em zero? A gente vai fazer algumas manipulações matemáticas, tá? Que não vão modificar o valor das nossas variáveis x1, x2 e x3 que a gente quer encontrar, tá? E como que a gente faz isso? Uma das coisas que a gente pode fazer é multiplicar uma linha inteira por um valor. O que isso quer dizer, né? Se eu pego, por exemplo, uma equaçãozinha aqui, né? Só para ilustrar. Se eu tenho x mais 3 igual a zero, se eu multiplicar a igualdade por 2, se eu multiplicar isso aqui vezes 2, e se eu multiplicar isso aqui vezes 2, vai mudar meu resultado? Não vai. Então, é esse o conceito de multiplicar a linha inteira, tá? Da nossa matriz que a gente vai manipular. E a outra coisa é de somar. Vocês lembram para resolver os sistemas, né, de duas equações e duas variáveis, que vocês somavam, né, uma equação com a outra, às vezes, para zerar, né? Multiplica, daí soma para zerar. Então, é isso, tá? Eu não vou explicar exatamente de onde vem essa propriedade de poder fazer isso, mas quem tiver curiosidade, né, nessas coisas mais matemáticas específicas, dá uma pesquisada. Mas tá, vamos lá, chega de falar sobre isso, vamos começar a fazer para entender melhor o que está acontecendo. A gente vai começar o nosso escalonamento de forma bem parecida com o Gauss, tá? A gente vai transformar a nossa matriz A
em uma matriz estendida A, B. Por que que a gente faz isso? Porque a gente precisa manipular tudo, né? Se a gente manipular só os coeficientes sem manipular o resultado, vai dar errado. Lembra que tem que multiplicar os dois lados da igualdade para dar certo, tá? Então, por isso que a gente vai fazer isso. Então, vamos lá. Eu vou copiar essa matriz e fazer ela estendida para a gente começar a trabalhar em cima dela. O que que a gente quer fazer? Primeiro, a gente vê, né, que a gente tem esses 3 valores aqui, que a gente precisa transformar em zeros. A gente vai começar pelo 4, porque a gente sempre começa da coluna da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Por quê? Porque é mais fácil, porque não vai acabar estragando os valores que você já zerou, enfim, quem quiser entender por quê, também eu convido vocês a fazerem numa ordem diferente, que daí vocês vão perceber como complica mais a situação, ok? Mas, enfim, sempre primeiro a coluna, quando terminar a coluna, aí você parte para outra coluna e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai pegar o 4. Então, vamos pensar. Como é que eu vou manipular essa linha para que quando eu some com a linha de cima, né? Vamos escolher aqui o L1, L2 e L3. Esse 4 vire 0, né? Então, batendo o olho, a gente já vê que eu tenho que multiplicar essa linha aqui por 2, certo? E subtrair elas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a linha 1 por 2 e eu vou subtrair a L2 com a L1. Então, que conclusão que a gente chega aqui? Qual que é a manipulação que a gente vai fazer nessa primeira etapa? O nosso L2 vai virar o quê? Ele vai virar o L2 menos 2 vezes L1, tá? Vamos lá, vamos fazer essa conta para ver como que fica. Primeira linha, copia igual, a gente tá manipulando só a segunda. Então, a primeira e a terceira permanecem inalteradas, ok? Isso é muito importante. Então, vamos lá. Primeiro termo vai dar 0, porque foi a partir dele, né, que a gente fez a nossa equação. Mas vamos conferir. L2, 4, menos 2 vezes L1, menos 2 vezes 2, que é 4. Então, 4 menos 4 vai dar 0. Ok, deu certo. Vamos para o próximo termo. 4 menos 2 vezes 3 vai dar 4 menos 6, que vai dar menos 2. Próximo, menos 1, menos, aqui menos com menos vai dar mais, então, menos 1 mais 2 vezes 1, que é menos 1 mais 2, vai dar mais 1. E aqui o resultado, a gente tem que fazer o resultado também, né? Lembra, tem que multiplicar os dois lados da equação, senão vai mudar o valor das suas variáveis e não vai mais ser o mesmo sistema. Por isso que a gente estende. Vamos lá, menos 1 menos 2 vezes 2 vai dar menos 1, menos 4 vai dar menos 5. Ok, já zeramos o nosso primeiro. Vamos partir para o próximo. Continua na mesma coluna, a gente quer zerar aqui o menos 2. Qual que é a manipulação que eu tenho que fazer para que, com a linha em relação à linha 1, por que que a gente está usando a linha 1, né, professora? Eu não poderia usar a linha 2 aqui? Como a gente já zerou a linha 1 ou a linha 2, se a gente manipulasse com ela, ia dar errado, porque a gente 0 vezes qualquer coisa ia dar 0, então a gente não ia conseguir zerar o nosso menos 2 na hora de somar, certo? Porque a soma aqui, não importa pelo que você multiplique, a soma ia dar menos 2, tá? Então, por isso que normalmente a gente mantém na mesma linha, que é a que não teve o nosso valor zerado, tá? Então, vamos lá, em relação à linha 1, o que que a gente tem que fazer? Bom, aqui já tá pronto, né, gente? A gente só tem que somar as duas linhas. Então, nossa L3, ela vai virar o quê? L3 mais L1. Simples assim. Vamos lá, vamos fazer as contas para ver se é isso mesmo. Primeira linha, continua igual. Segunda linha, também continua igual. A gente tá trabalhando a linha 3. Então, ó, menos 2 mais 2, 0. Menos 3 mais 3, olha só, também deu 0. Que prático, né? Já zerou 2 de uma vez. 4 menos 1, 3. Aqui, 1 mais 2, 3.
E pronto, a gente já tem aqui a nossa matriz escalonada, tá? Aqui no caso, se não fosse zero esse valor, a gente teria que dar mais um passo, certo? Para zerar esse valor. Aqui tomem cuidado, né, quando a gente muda de coluna, aqui a gente não vai mais manipular em relação a L1, a gente vai manipular em relação a L2, tá? Por quê? Porque se eu for manipular em relação a L1, eu vou somar isso aqui com o meu zero, e aí o que eu já tinha zerado vai voltar a ser um número diferente de zero. Então, eu vou desfazer o trabalho que eu já tinha feito antes. Então, agora vamos voltar ao formato de sistema, né? Como é que ia ficar aqui? Ia ficar 2x1 mais 3x2 menos x3 igual a 2. 0x1 é 0, menos 2x2 mais x3 igual a menos 5 e 3x3 igual a 3. Então, vamos ver por que a gente se deu ao trabalho de fazer tudo isso para resolver o sistema? Aqui, vamos lá, 3x3 igual a 3. Então, quanto que é o nosso x3? É 1. Ok, passa para a segunda. Menos 2x2 mais x3, que é 1, igual a menos 5. Então, menos 2x2 igual menos 5, menos 1, menos 6. x2 igual a 3. Vamos substituir aqui, então, o último que faltou, 2x1 mais 3 vezes x2, 9. Menos 1 igual a 2, 2x1 igual 2 mais 1, 3, menos 9, menos 6, x1 igual a menos 3. Ok? Então, vocês viram por que ficou fácil de resolver? Porque daí é só ir substituindo direto, ok? Tá, então agora vamos mudar para o nosso método numérico, comparando com o que a gente acabou de fazer. Eu vou primeiro para o Gauss, porque é o mais parecido, tá? O método de Gauss, ele faz exatamente isso que a gente acabou de fazer, com a diferença que ele vai usar essas formulazinhas, né, que a gente tem do livro. Mas, professora, por que a gente aprende esse monte de fórmula ao invés de só aprender a fazer direto assim? É porque pra gente é fácil observar e saber, né, a manipulação que tem que ser feita. Mas para o computador não é. A gente tem que ser bem direto e explícito com o computador. Então, por isso que tem essas continhas dos coeficientes para ele sempre calcular o valor correto, tá? Então, quer ver? Vamos ver como vai dar a mesma coisa? Aqui, como a gente teria calculado a primeira etapa usando o Gauss, né? A gente ia ter o nosso pivô ia ser A11, que ia ser 2. Então, o nosso M21 ia ser A21, que é 4, dividido por A11, que é 2. O nosso multiplicador ia ser 2. Então, como é que ia ficar a fórmula de mudança aqui? Essa fórmula, para mudar a primeira linha para o primeiro termo aqui, o termo 2,1. A fórmula ia ser L2, aqui, ó, menos o multiplicador L1, que é exatamente o que a gente fez aqui, tá? Então, é por isso que tem essas fórmulas, é para fazer essa manipulação aqui que eu expliquei anteriormente. Mesma coisa o nosso M31. Ele vai ser o quê? O que é o A31? Menos 2. Dividido por 2 vai dar menos 1. Então, colocando na fórmula, o L3 vai ser L3 menos 1 dá mais 1, mais 1 L1, que é exatamente o que a gente fez aqui. Agora, continuando na fórmula, só para a gente achar o nosso multiplicador aqui do 32, né, porque a gente vai precisar dele para ver o método LU, como que a gente faria na fórmula, né? A gente vai estar mudando de coluna, então deixa eu copiar aqui de novo a matriz do jeito que ela tá. Então, vamos lá. Qual seria a fórmula? Quando a gente muda de coluna, a gente tem que mudar de pivô, certo? Então, para a gente calcular aqui o nosso M32, vai ser o quê? O A32 dividido pelo M22, que é o nosso pivô.
Aqui, gente, tem mais uns termos somando, né, quando a gente vai passando para as outras colunas, mas se vocês perceberem, essa coisa que está somando aqui, ela sempre vai multiplicar o valor da coluna anterior. E como a gente já zerou ela vai zerar aqui, então eu nem estou considerando, tá? Então, usando essa ordem que eu falei, não precisa usar isso aqui, mas saibam que tem um resto aqui na fórmula, né? Deem uma olhada lá no livro. Mas tá, o nosso M32 vai ser igual a quanto? A 32, ele já é zero. Então, o nosso multiplicador vai ser zero. E isso faz sentido, porque a gente não vai ter que manipular de novo essa linha, porque já zerou. Então, o nosso multiplicador aqui vai ser zero. Então, eu vou até destacar aqui os nossos multiplicadores, né? A gente tem 2, menos 1 e 0, tá? Bom, espero que essa parte tenha ficado clara. Então, agora vamos passar pro LU. Qual que é a diferença entre o Gauss e o LU? No LU, o que a gente faz? A gente vai pegar a nossa matriz A, certo? Que era essa matriz original, e a gente vai transformar ela em duas matrizes, tá? Triangulares. Então, o nosso A, ele vai ser equivalente a L vezes U, tá? O formato que essas matrizes têm são o seguinte: a matriz L, a diagonal principal vai ser 1, e tudo que está acima da diagonal vai ser 0, e a matriz U, tudo que está abaixo da diagonal principal vai ser 0, tá? Por que a gente faz isso? Né? Depois, enfim, eu vou continuar os cálculos aqui, vocês vão ver que o LU é bem mais complicado que o escalonamento, né? Então, por que a gente aprende a fazer isso aqui se ele é mais complicado e o escalonamento resolve mais rápido? Porque percebam que o escalonamento, a gente manipula os resultados, né, das nossas equações. A gente trabalha com as duas matrizes, com a matriz e com o vetor B ao mesmo tempo. Na LU, o L e o U são independentes do B, tá? Então, uma vez que você calculou o L e o U, você pode modificar os teus resultados aqui, os teus termos independentes, à vontade e usar essas mesmas matrizes já trianguladas, entendeu? Então, às vezes, dependendo do problema que você tem, que você quer testar o comportamento de algum sistema, né, com diversos valores aqui, vale mais a pena fazer isso, que já está calculado, e aí você só faz essas continhas aqui, tá bom? Então, basicamente é essa a diferença, tá? Essa aqui não depende do B, só uma vez que elas já estão triangularizadas que a gente vai colocar nessa formulazinha aqui para encontrar o nosso X. Mas tá, não, vamos por partes, né? Não vamos pular nenhuma etapa. Primeiro, vamos preencher essas matrizes. Gente, como é que preenche? Eu vou começar pela matriz U. Por quê? Vocês vão que para preencher a matriz U, tem que fazer exatamente a mesma coisa que vocês fizeram no escalonamento. É ir multiplicando, é ir encontrando os multiplicadores, os As, e vocês vão ver que a fórmula é a mesma, tá? Vocês chegam nessas mesmas multiplicações. Então, aqui eu já vou preencher, porque eu sei que vai ser igual. Que o resultado vai ser, da minha U, vai ser exatamente esse, porque são as mesmas manipulações. Então, vamos lá, a minha U vai ficar 2, 3, menos 1, aqui vai ser menos 2, 1, e aqui vai ser 3. E a L, como é que a gente preenche? Então, gente, olha só que boa notícia, a gente já tem os valores da nossa matriz L. A gente preenche a L com o valor dos multiplicadores, tá? Por isso que eu destaquei eles aqui. Então, o termo aqui, o nosso L21, ele vai ser 2. O nosso L31 vai ser menos 1. E o nosso L32 vai ser 0. Pronto, já tem a matriz LU, tá? Então, agora vamos fazer essa manipulação aqui para entender o que está acontecendo? Então, vamos lá. L vezes Y igual a B. Então, a gente vai pegar essa matriz primeiro. Tá, então, mas afinal, o que é isso, né? A matriz L é essa aqui. A matriz B é o nosso vetor de respostas, né? Que só agora a gente está colocando ele no problema. O que é esse vetor Y aqui? De onde surgiu? Esse Y, gente, ele não vai servir para nada no nosso resultado final, tá? Ele é uma matriz, um vetor, né? Porque é uma matriz de uma coluna só, ou enfim.
Ele é auxiliar, digamos, sabe? Ele é só tipo um bufferzinho que você vai usar numa etapa intermediária para chegar no valor final, tá? Então a gente vai descobrir ele agora, mas não vai ser útil para você no futuro, tá? O que a gente está interessado mesmo é o x. Só que tem que fazer essas manipulações para a gente conseguir, enfim, por causa das multiplicações de matrizes, enfim, aí chegou nessas fórmulas aqui. Então vamos lá, vamos resolver isso aqui. Lembram de multiplicação de matrizes, né? Que a gente tem que y1 é igual a 2, 2y1 mais y2 igual a menos 1, e menos y1 mais y3 igual a 1. Resolvendo isso aqui, né, que eu não vou resolver de novo, mas a gente chega no resultado seguinte. Nosso y1, y2, y3 vai ser 2, menos 5 e 3. Olha só, 2 menos 5 e 3 foi o resultado que a gente teve aqui, ó, depois de terminar de escalonar a nossa matriz, na matriz B estendida. Coincidência? Não, não é coincidência, porque a gente fez as mesmas manipulações matemáticas, só que de ordens diferentes, né? Mas o princípio é o mesmo, gente, tá? Então, eu tenho aqui a minha matriz y intermediária, eu posso ir para minha conta final, que é u vezes x igual a y. Então, vamos lá, matriz U, 2, 0, 0, 3 menos 2 e 0, menos 1, 1 e 3, vezes x1, x2, x3, igual a y, que é 2 menos 5 e 3. E isso aqui a gente já resolveu no começo, né? Que é o mesmo, percebam que é igualzinho. E a gente vai chegar no mesmo resultado. Ok, gente? É isso sobre esses dois métodos. Eu espero que tenha ajudado a esclarecer, mas qualquer coisa assim, ainda sobre alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem. Um abraço!